A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, igreja. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. E eu quero agradecer a liderança da mocidade por esta oportunidade. É sempre muito bom poder participar das atividades aqui dos nossos jovens. Sem perca de tempo, abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Todos encontraram? Encontraram é porque está no projetor. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 1 é um texto muito conhecido de toda a igreja, que diz o quê? Sede meus imitadores. Amém? Podeis assentar. Quem falou isso? Apóstolo Paulo. Depois de Jesus Cristo e do Espírito Santo, é a terceira pessoa, na minha opinião, mais importante do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja em Corinto, uma igreja problemática ao extremo, ele diz àqueles crentes: sejam meus imitadores, como também eu de Cristo. Ou seja, se vocês estão precisando de algum referencial, se vocês estão precisando de alguém para modelar, se vocês estão precisando de alguém que sirva de inspiração, olhem para mim. Eu imito Cristo, e se eu estou imitando Ele, vocês podem me imitar. Mas Paulo não era qualquer pessoa. Paulo escreveu pelo menos 13 epístolas. Há uma discussão acerca de Hebreus. Paulo foi instruído aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. Ele mesmo diz a seu respeito que ele era fariseu de fariseus. Daqueles da sua idade e do seu tempo, não havia ninguém que superasse o apóstolo Paulo. Um homem muito preparado, um homem instruído na lei. Paulo enfrentou as maiores adversidades que um ser humano pode enfrentar por amor a Cristo, ao ponto dele dizer à igreja lá da Galácia, Gálatas capítulo 6, se não me falha a memória, o versículo eu vou deixar para a igreja pesquisar, porque também não me recordo, mas ele diz o seguinte: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então este homem, que trazia no seu corpo as marcas de Cristo, olhou para a igreja de Corinto e disse: vocês não precisam buscar modelos no mundo, vocês não precisam olhar para os deuses gregos, para tudo isso aí, para a moda da época, para querer buscar inspiração. Vocês têm inspiração dentro de casa, dentro da irmandade. Podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. E por que eu quero falar sobre isso?
porque nós vivemos tempos difíceis. Se eu fosse intitular essa mensagem aqui, eu até fiz uma anotação: sede imitadores de Cristo, modelos bíblicos para uma juventude vencedora. O culto é na liderança da mocidade, mas o que vou dizer aqui se aplica a toda a igreja, porque todos nós aqui de 0 a 100 anos somos todos jovens, glória a Deus. Meus irmãos, nós vivemos tempos muito difíceis, tempos onde há uma carência de referenciais, há uma carência de modelos no nosso meio, na sociedade, e a juventude precisa de alguém em quem se espelhar. O jovem, ele precisa ter uma família estruturada, porque aquela criação vai formatar a mente dele. Quando você vê um homem agredindo uma mulher, muito provavelmente ele presenciou isso em casa. O pai desse homem provavelmente presenciou isso em casa. Está certo que existem certas exceções, mas a casa é a primeira escola a qual nós frequentamos. E como eu disse, o culto é na liderança da mocidade, mas a palavra se aplica a todos. Então, quando nós olhamos para os nossos dias atuais, nós encontramos o mundo oferecendo modelos, oferecendo referenciais, que vêm como prato cheio para a nossa juventude. Vivemos na era dos influenciadores digitais. Nunca se consumiu tanta internet como nos dias de hoje. No meu tempo era muito difícil, o celular nem foto mandava. Mas hoje, qualquer uma criança já nasce com um smartphone na mão. Esse dia eu vi um vídeo muito engraçado. Um bebezinho, a mãe deu à luz, e aí ele já sai e toma o smartphone que estava no jaleco do médico e já começa a mandar o WhatsApp, fazer selfie, postando no Instagram, mostrando como a nossa sociedade está evoluindo. Mas o que eu quero dizer é que o mundo está ditando as tendências, os padrões de comportamento, o que é legal. O mundo começa a demonstrar padrões de conduta, estilos de vida que às vezes a pessoa tem que abraçar para não se sentir rejeitado. Hoje eu falei sobre rejeição aqui na escola bíblica dominical. Se você não faz isso ou aquilo, então você é careta, você é cafona. Se você não frequenta esse ou aquele lugar, você não sabe ainda o que é bom, porque chique e bacana é ir naquele ou naquele lugar. E assim, a nossa juventude, ela vai sendo arrastada para um lamaçal de pecado. A Bíblia, ela é repleta de modelos, ela é repleta de referenciais que você, jovem, pode usar como modelo para você vencer na vida, para você crescer na presença de Deus. Eu falei aqui de modelagem. No mundo corporativo, os grandes executivos, eles usam muito essa expressão, modelar. O que é modelar? É você pegar alguém e começar a observar o comportamento daquela pessoa. Uma pessoa de sucesso, que alcançou sucesso na vida. O que essa pessoa fez para vencer? E aí você começa a seguir aquela pessoa, acompanhar o que aquela pessoa diz, ler livros que aquela pessoa escreveu, assistir lives que aquela pessoa às vezes grava.
Você começa a seguir aquela pessoa no Instagram, no Facebook, e tudo que aquela pessoa vai falando começa a ser um norte para você. Modelagem é isso. E qual o risco que nós encontramos aí? Porque nem tudo que tem aí fora se adequa à nossa vida cristã. Nem tudo que o mundo anda dizendo, e eu posso afirmar que a maioria das coisas não é nada saudável para a nossa vida cristã. Mas o jovem, ele é impetuoso. O jovem, ele tem a força, mas não tem a experiência, não tem a maturidade. E quando nós, às vezes, vamos dar conselhos, vamos falar, olha, não faça isso não é bom, isso não vai dar certo, nós somos os chatos. Aí quando vai lá, faz o que nós falamos para não fazer, e dá errado, alguns têm a humildade de abaixar a cabeça, vir, realmente você tinha razão, mas outros se afundam mais ainda no caminho de perdição. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que, quando jovens, estavam submetidos às suas dificuldades, às suas circunstâncias, mas escolheram permanecer na presença de Deus. Eu poderia citar como exemplo aqui José. José, ele é um exemplo de integridade em meio às tentações. Lá em Gênesis capítulo 37, você encontra a biografia de José, um jovem de 17 anos de idade, que gozava do amor do seu pai e da confiança do seu pai. A Bíblia diz que ele ia para o campo com seus irmãos, e ali ele trazia má fama, ou seja, aquilo de mal, de errado que os seus irmãos estavam fazendo, não porque ele era fofoqueiro, mas porque ele era um visionário. Ele olhava e pensava no bem da família e no prejuízo que o comportamento dos seus irmãos poderia trazer. Mas a Bíblia diz que ele é vendido como escravo, e ele vai para o Egito, para a casa de um homem chamado Potifar. E na casa desse homem, ele é exposto à tentação. Assim como você, jovem, é exposto todos os dias. Assim como o diabo te tenta todos os dias, ele tentou José. Mas a Bíblia diz que José, quando estava diante da tentação, ele preferiu sair correndo para não pecar contra o seu Deus, embora estando em terra estrangeira, embora estando em meio a um mundo corrompido e dominado pela idolatria, não importava nada para ele. Ele sabia quem habitava dentro dele, e importava a ele agradar o seu Deus, o seu Senhor. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iam dizer, com o que as pessoas iam pensar. Ele estava preocupado em viver uma vida de integridade na presença de Deus. Que você possa se espelhar e ter José como uma inspiração para a sua vida. A Bíblia fala mais ainda, Daniel e seus amigos. Quais amigos? Ananias, Misael e Azarias. Eu vou citar os nomes hebraicos, os nomes de judeus que eles carregavam. Esses 4 jovens foram levados cativos para a Babilônia, e no capítulo 1 do livro de Daniel você vai encontrar uma passagem na qual eles são expostos a pressões. E aqui eles, em meio a essa opressão, eles demonstram fidelidade a Deus em meio à opressão. Primeiro, eles estavam ali como escravos, eles deveriam comer aquilo que a eles era oferecido, mas eles
resolveram não se contaminar com os manjares do rei. A Bíblia diz que eles pediram ali para aquele serviçal responsável pelo cuidado, pela alimentação, pela dieta deles, que apenas lhes desse legumes. Aquele serviçal ficou preocupado, com medo deles ficarem desnutridos, mas eles disseram: faça um teste. Se no dia de nós nos apresentarmos diante do rei, se nós não estivermos muito mais bonitos e nutridos, nosso Deus não é Deus. E Deus foi fiel com eles para honrar a fidelidade deles a Deus. Ananias, Misael e Azarias, o rei construiu uma grande estátua, e todo o povo deveria se curvar quando os instrumentos musicais fossem tocados, para adorar aquela estátua. Mas a Bíblia diz que quando os instrumentos foram acionados, todo mundo se curvou e os 3 jovens ficaram de pé. E aí alguém foi lá e falou: ô rei, olha, o decreto do senhor manda todo mundo se curvar. Ali tem 3 judeus que não se curvaram. Chame eles. Eles foram conduzidos à presença de Nabucodonosor. E quando eles chegam na presença do rei, o rei: olha, talvez vocês não entenderam, eu vou repetir, olha, quando tocar vocês têm que se curvar. Eu imagino, e aqui eu estou parafraseando o texto, eles olharam para o rei: não, o senhor não precisa repetir não. Nós entendemos muito bem o que foi dito, mas acontece que nós só adoramos o único e verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel. O rei olha e fica furioso: ah é? Aqueça a fornalha 7 vezes mais. A história bíblica diz, meus irmãos, que eles foram lançados dentro da fornalha. A fornalha estava tão quente que aqueles homens que lançaram eles dentro da fornalha foram mortos do lado de fora. Mas enquanto aqueles homens estavam mortos do lado de fora, o rei olhou lá dentro da fornalha e viu não 3 homens, mas ele viu 4 homens dançando no meio do fogo. E a Bíblia diz que o 4º homem era semelhante ao Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus desceu para climatizar aquela fornalha, para honrar a fidelidade do servo dele. Aleluia. Não venha com desculpa: ai, irmão, é difícil demais ser crente hoje. Você está doido, irmão? No tempo deles não existia o WhatsApp. No tempo deles, irmão, certas coisas, não vou usar aqui o termo, mas quem for inteligente vai pegar o código. Certas coisas a gente só tinha acesso quando ia na locadora. Entenderam, né? Só quando ia na locadora locar um vídeo é que a gente tinha acesso a certas coisas. Hoje, o Zap você abre, tem gente pelado pulando para tudo quanto é lado. Entenderam? É muito difícil, irmão, servir a Deus hoje. É uma tentação muito grande. Irmão, não cola. Você tem o poder de decisão, de escolher servir a Deus de verdade, honrar o Deus que você serve e viver uma vida de santidade, ou se contaminar com o pecado. Você tem esse poder de escolha. Quando o diabo bater a porta, você fala: sai fora, porque aqui já está cheio da presença de Deus e não cabe você. Não adianta você vir com desculpinha. Por mais que eu seja advogado, naquele dia
não vai ter defesa. Sabe por quê, irmão? No nosso sistema jurídico, o juiz ele é imparcial. Esquece o Xandão, não estou falando do Xandão. Estou falando de um juiz de verdade. Ele é imparcial. E nessa condição, ele não conhece dos fatos. Ou seja, a causa é apresentada a ele, ele vai analisar o que a parte autora propôs, vai analisar o que a parte ré apresenta como defesa, vai olhar as provas que cada parte produziu, e lá na frente ele vai produzir um documento chamado sentença, que será conforme o que a lei diz, e quem melhor apoiado na lei estava, sagra-se vencedor. Lá no céu não vai ser assim não, irmão. Tudo que você tentar dizer em tua defesa, Deus vai falar: não tem vergonha não? Você está mentindo. Eu vi. Você vai estar na presença do juiz, o juiz... Eu vi. Não vai ter para onde você correr, irmão. E olha que a gente às vezes consegue defender até quem é de fato culpado. Irmão Lucas, você mente? Não, eu pego a verdade do cliente e levo para o juiz. Quem está mentindo ou pode mentir às vezes é o cliente. Mas na presença de Deus, irmão, não vai ser possível. Porque Jesus Cristo é a própria verdade. E diante da verdade, a mentira não encontra lugar. Mas eu quero avançar. Nesse contexto de influências, nesse contexto de padrões que o mundo oferece, você tem que tomar muito cuidado. Quem anda ditando hoje a regra são os artistas, são os cantores, são os atletas. Eu me recordo de uma, olha para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Quem se lembra da Copa do Mundo de 2002? Ah, irmão Lucas, a gente não acompanha futebol. Irmão, mas aconteceu algo que ficou marcante. Tinha um jogador que ele ficou conhecido como Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno fez uma coisa que virou praga no Brasil. Quem sabe o que foi? O corte de cabelo dele. Quem lembra o quão bonito era aquele corte de cabelo? Quem lembra? Rapava a cabeça e deixava um topete aqui na frente. Quem lembra disso? Quantos aqui não viram pais pegar os menininhos, tadinho? Ele mesmo não fazia, mas o filho, ele levava no salão, na barbearia, rapa a cabeça e deixa o tupete do Ronaldo. Sim ou não? Estou falando besteira, irmãos? E nesse contexto entra muita coisa. Muita coisa. Vou tocar num assunto espinhoso aqui, irmãos. Porque quando eu estava preparando esse esboço, isso me veio. E eu não quero aqui, pelo amor de Deus, prestem atenção no que vou dizer. E se tiver alguém conversando do seu lado, pode mandar calar a boca com a minha autorização. Olha, não estou julgando ninguém. Pelo amor de Deus. Se você tem o que eu vou falar aqui, irmão, se você fez isso antes de você aceitar o Senhor, você estava lá no mundo, aceitou a Jesus, mudou de vida, tudo certo. E nem estou dizendo, posso talvez não agradar aqui muito dos obreiros na minha retaguarda, mas eu vou pegar o que a Bíblia diz. Nesse mundo de tendências, a moda que o mundo anda tentando colocar dentro da igreja, e eu estou falando isso aqui principalmente para a nossa mocidade, vem muita porcaria por aí, irmãos.
Vamos lá. Já viu tanto de jovens hoje com a cara cheia de piercing, argola para tudo quanto é lá? Já viu isso, irmão? Você acha bonito? Quem acha bonito? Levanta a mão. Quem acha feio? Levanta a mão com o braço lá em cima. Oh, glória a Deus, eu estou com a maioria. Irmão Lucas, o que você vai falar que é complicado? Tatuagem, irmão. Tatuagem. Nunca se viu tanta gente tatuada como nos dias de hoje. Lá fora, tudo bem. Mas o problema é que tem muitos crentes fazendo tatuagem nos dias de hoje. Irmão Lucas, a Bíblia proíbe? Já vou te dizer que não. Não. Expressamente não. Tem um texto lá em Levítico, salvo engano, capítulo 16, verso 28, eu acho que é isso, aonde fala lá que não haverá marca. Algumas traduções, a NVI fala expressamente, não haverá tatuagem, mas ali era um outro contexto, um contexto ritualístico, etc. e tal. Mas eu quero pegar o texto de 1 Coríntios capítulo 10, aonde o apóstolo Paulo nos fala da liberdade cristã. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí eu quero falar para vocês o seguinte, repito, irmão, não estou julgando ninguém. Conheço pessoas aqui da igreja que têm tatuagem, não sei o contexto em que fez, mas eu quero aqui lançar para a nossa mocidade uma reflexão. Está com vontade de fazer tatuagem porque viu a cantora gospel? Tem uma cantora aí, acho que é Priscila Alcântara, é isso mesmo? Priscila Alcântara, é isso mesmo? Hã? Já saiu da igreja, né? Saiu da igreja, era crente, mas ainda quando estava no meio crente, se tatuou toda, virou uma polêmica danada. Mas eu quero aqui trazer uma reflexão para vocês, meus irmãos, que é o seguinte: primeiro, qual a motivação do seu coração, jovem, você que quer fazer uma tatuagem? Por quê? Primeira pergunta que você deve fazer: por que eu vou fazer uma tatuagem? Porque Deus mandou? Não, irmão, eu tive uma revelação, o Senhor mandou eu fazer uma tatuagem, porque lá no Gênesis, lá no Apocalipse, fala que Jesus tem uma tatuagem na coxa, e fala que ele é, o que está escrito na coxa de Jesus? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então tá bom, você quer fazer uma tatuagem porque lá está dizendo isso, então você tem que fazer uma tatuagem igual essa. Você pode usar esse título de rei dos reis, Senhor dos senhores? Pode? Sim ou não? Posso, irmão. Então você pode passar por tudo que Cristo passou. Você pode morrer, não precisa morrer por todo mundo não. Você pode morrer por pelo menos uma pessoa? Não, porque Cristo veio e morreu por toda a humanidade, um sacrifício perfeito, e de lá para cá, nós todos fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Por quê? Qual a motivação? Não é porque eu tenho uma namorada e eu amo demais, eu preciso dar uma demonstração de amor para ela. E o dia que ela meteu o pé na sua bunda, como é que você vai fazer? Ah, não, eu quero fazer o nome do meu pai e da minha mãe. Pergunta para o seu pai e para sua mãe se eles estão de acordo. Pergunta. Outra coisa. Não, mas eu vou fazer um texto bíblico. Tem um jogador muito conhecido, não vou falar o nome dele aqui, porque está sendo transmitido na internet. Depois ele vai falar que eu estou falando mal da vida dele, vai querer me processar, e meu bolso não consegue competir com o dele. Mas ele tem uma tatuagem no pescoço escrito, o que está lá em Filipenses capítulo 4, verso 13. Só o começo: tudo posso. E tem muita gente que faz essa tatuagem: tudo posso. Pode mesmo? Você pode tudo?
No contexto bíblico, Paulo está dizendo: olha, eu sei estar na abundância, eu sei estar vivendo no meio da picanha, do bife chorizo, eu sei estar no meio da Coca-Cola, da fartura e da abundância, mas eu também sei padecer necessidades. Por isso que ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu posso vir para a igreja de carro, no ar-condicionado, confortável, posso, porque o Senhor me fortalece. Mas eu também posso vir a pé, de chinela havaiana, porque o Senhor me fortalece. Eu posso viajar de avião, atravessar o continente, posso, mas eu também posso entrar no busão, viajar de norte a sul, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a primeira pergunta é: por que fazer? Vou repetir. Você que tem, que já fez, não estou te julgando, mas eu estou prevenindo quem quer fazer. Há um tempo atrás, irmãos, essa palavra jamais era pensada dentro de uma Assembleia de Deus, pastor. Jamais. E aí a gente vai em algumas igrejas aí maiores, Assembleia, Madureira, para ser mais específico, vamos falar dos nossos, Campinas. Aí você olha as irmãs seminuas e com aquela tatuagem exposta. Irmão, me desculpe, falei para o evangelista Alex, eu vou falar num tema sensível e difícil de falar, mas eu tenho que falar porque o Espírito Santo me incomodou para falar. E volto a dizer, não estou falando que a Bíblia proíbe, mas eu estou formulando um raciocínio aqui que você há de convir comigo. Por que fazer? Depois, para quê? Para que você vai fazer? Ai, porque eu achei bonito. De fato, eu não vou ser hipócrita. É uma arte que a gente olha para quem fez, a habilidade é de tirar o chapéu. Mas é assim que a gente é iludido e levado para certas coisas, não é por aquilo que é horrível, não. É pelo belo. Mas olha, para quê que eu vou fazer? Não, é porque eu achei bonito. E aí eu quero pegar aqui o primeiro indício de que não é importante fazer. E aí, meus irmãos, aqui ó, repito, não estamos julgando ninguém. Mas quem está no nosso meio, que tem tatuagem, chega nessa pessoa e pergunta para ela se ela já não foi vista de olhar atravessado dentro da própria igreja. As pessoas nem sabem o contexto no qual você fez essa tatuagem e te julgam. As pessoas também têm que abrir a mentalidade e entender, peraí, fez lá fora, era um outro contexto, aceitou Jesus, meu irmão, acabou, você foi lavado, remido no sangue do Cordeiro, você vai subir para o mesmo céu que nós vamos glorificar a Deus e está tudo certo. Para quê? Aí Paulo, quando ele fala da liberdade cristã, no capítulo 10, ele fala, nos orientando o seguinte, espera aí, vou parafrasear o texto, porque o tempo ali está acabando. Ainda que, lá fala muito de comida, se você comer isso, comer aquilo, o que você come, você entendendo que pode comer, porque havia essa discussão na igreja de Corinto. Mas Paulo ele está dizendo o seguinte, espera aí, se você tem a intenção de fazer uma determinada coisa, ainda que não seja pecado, ainda que não seja proibido, mas tem alguém do seu lado, um irmão seu, que vai se escandalizar com aquilo, é melhor que você não faça. Não faça. Então, juventude, o que eu quero que você reflita? Primeiro, por quê?
Segundo, para quê? Terceiro, se você fizer, isso vai glorificar a Deus? Sim ou não? Qual a utilidade disso? Não, é porque eu quero mostrar que eu sou o cara. Que eu, né? Saiba de uma coisa, e aí eu estou te prevenindo. Durante muito tempo, tatuagem ela sempre foi vista de uma forma muito pejorativa, sempre associada a facções criminosas. Os irmãos mais instruídos sabem muito bem que no mundo do crime, tatuagem é um código, tatuagem é uma insígnia, é um distintivo que te identifica a qual facção você pertence, ela pode identificar qual tipo de crime você pratica, ela pode identificar quantos crimes daquela natureza você já cometeu. Um dia eu cheguei em casa, da casa da minha mãe, e tive uma grande decepção. E se ele estiver assistindo, Rafael, Titi te ama. Meu sobrinho fez uma carpa. Quem conhece a carpa aqui? Carpa é um peixe. Aqui no peito. Na hora que eu olhei, eu assustei. Aí eu chamei, rapaz, você sabe o que isso significa? Não, isso aqui é prosperidade, que não sei o que tem e tal e coisa. Pois é, na minha interpretação, isso aí significa que você é faccionado e que você está em ascensão no mundo do crime. A tatuagem, ela pode te trazer uma marca que te identifica com um determinado grupo. Irmãos, o tema é chato, mas eu tive que falar isso aqui para você, e finalizo esse assunto, para que você evite ser exposto a julgamentos. O mercado de trabalho, talvez Deus tenha uma porta aberta para você, você chega lá, tem um crente que não tem a maturidade necessária para olhar para você com uma tatuagem e não te julgar. A primeira coisa que vai vir na cabeça é o quê? É de origem duvidosa. Porque foi o que foi construído na sociedade. Nós temos pessoas, conhecemos pessoas que têm tatuagem e é servo e serva de Deus de tirar o chapéu. Então, não quero que você saia daqui julgando se você vê alguém no nosso meio com tatuagem. Quantos entenderam o que eu falei? Levanta a mão e dá glória. Amém. Se você julgar, que o Senhor faça cair um raio na sua cabeça. Mas a última reflexão. Primeiro, quando você, jovem, for tentado, você vai fazer a seguinte pergunta: se Jesus estivesse na minha pele, ele faria essa tatuagem? Segunda pergunta: o Espírito Santo vai se alegrar se eu fizer essa tatuagem? Essa tatuagem me aproxima ou me afasta de ser um exemplo de Cristo? Como minha família e minha igreja veem isso? Reflexões para a nossa mocidade. Estou falando isso aqui com amor, carinho e zelo. Eu frequento muitos ambientes policiais, penais. Aqui nós temos o nosso pastor, que é um policial, o filho dele que é pastor e é policial, e sabe muito bem do que eu estou falando. Não é qualquer um que tem coragem de subir aqui e abordar esse tipo de assunto, irmão. Mas eu prefiro sair daqui com a minha consciência limpa, porque talvez os nossos jovens não vai ter a curiosidade de ir lá no YouTube, pregação sobre tatuagem. Quem já fez isso? Aí, ó. O irmão Lucas, você fez, irmão Lucas? Lucas é diferenciado, né, irmão? Não é à toa que está na Bíblia, escreveu um evangelho. Parabéns, varão. Mas a maioria não faz isso.
E aonde que a gente aprende as coisas? Em casa. Por isso que eu tinha que ensinar isso para vocês. Mas vamos avançar. Um último exemplo de jovem que eu quero aqui finalizar citando ele é Davi. Não é o Davi não, viu, Davi? Não é você não, é Davi da Bíblia. Davi. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel capítulo 16, do verso 16 ao 18, que o rei Saul estava ali sendo o quê? Atormentado por um espírito maligno vindo de quem? Da parte de Deus. E aí um dos seus servos disse o seguinte: olha, é o seguinte, eu conheço um filho de Jessé, que é o seguinte, ele sabe, olha a biografia de Davi. Ele é lá de Belém, ele sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar muito bem, é de boa aparência e, por último, o Senhor está com ele. E aí vamos aqui fazer uma aplicação, meus irmãos, só para finalizar. Primeira coisa, Davi era um jovem que sabia tocar, ou seja, Davi sabia fazer alguma coisa e fazia muito bem. O que você sabe fazer, jovem? É muito fácil talvez olhar para mim e falar, você é advogado, mas deixa eu te explicar uma coisa aqui. Se você me der uma enxada, eu sei capinar um lote. Se você colocar uma vaca leiteira na minha frente, eu sei ordenhar ela e tirar leite e até fazer queijo. Se você me der um carrinho de picolé, eu sei sair e vender picolé. Eu já trabalhei na feira hippie vendendo refrigerante. Eu não cheguei aqui por acaso, eu tenho um caminho que eu percorri. Se você me colocar numa obra para eu trabalhar como servente de pedreiro, ninguém vai me bater, eu vou ser o melhor, porque eu sou bruto, irmão. E se o pedreiro não estiver dando conta de consumir a massa que eu fizer, eu tiro ele da obra e ocupo o lugar dele, porque eu sou topado, irmão. O YouTube hoje ensina muita coisa. Pedreiro de YouTube, irmão. Brincadeira. O que eu estou querendo dizer para você? Seja bom em alguma coisa. Tem alguns aqui que, se aparecer oportunidade e ele tiver que ir para outro estado, ele morre. Não sabe lavar, não sabe passar, não sabe cozinhar, não sabe fazer nada. Uai, irmão Lucas, mas isso é coisa de mulher. Quem falou isso? E o dia que você casar, estou falando para os homens, sua esposa adoecer, vai morrer os dois de fome? Ou você vai ter muito dinheiro para pagar uma empregada? Saiba fazer alguma coisa e seja o melhor naquilo que você faz. Davi, ele não foi reconhecido porque ele era um tocador qualquer, não. Olha, eu conheço um filho de Jessé, lá de Belém, que toca muito bem. Ele faz e faz bem feito. O mercado de trabalho, meus irmãos, tem muita oportunidade. Sabe o que está faltando? Gente qualificada para ocupar as vagas. E você, por ser crente, você tem que ser 10 vezes melhor, porque além de se garantir, você tem que dar bom testemunho. Davi era um guerreiro valente. Moças, eu tenho dó de vocês. Nunca se produziu tanto homem frouxo como nos dias de hoje. A era do PlayStation está começando a se manifestar. Porque a galera do Nintendo e do Atari era bom, né, Liz? Irmãos, a turma não pode fazer calo na mão, não.
Não pode. Olha, deixa eu te falar uma coisa, se você não teve o privilégio de nascer num berço de ouro, seu pai e sua mãe para financiar você numa boa escola, para você ir para uma faculdade, o jovem Lucas veio aqui dar testemunho. 2 anos na faculdade, no terceiro que ele foi entrar no estágio, o filho de papai e de mamãe, ele já entra no estágio antes de entrar na faculdade, ele só entra na faculdade para pegar o papel. Por quê, Lucas? Porque lá no ensino médio, a escola já foi formatando. Você quer ser engenheiro? Então nós vamos te preparar para isso, fazer cálculo, álgebra. Você vai ficar bom nisso aqui, porque a engenharia exige isso. Como que você concorre com um cara desse? Guerreiro, valente. Seja corajoso, irmão. Não tenha medo, não. Deus não nos deu o espírito de temor, mas nos deu um espírito de ousadia e de poder. Você tem o Espírito Santo, jovem. As melhores oportunidades é para os filhos de Deus, mas os filhos de Deus não fazem por onde. Aí o ímpio vai lá, pega seu lugar e ainda faz figuinha. Tinha muita coisa para falar aqui. Sabe falar bem. Tem jovem aqui, se pegar o microfone e colocar na mão dele aqui. E aí, irmão, tá ligado? Jesus é bom, né? Pode crer. Muda esse linguajar, irmão. Vai na entrevista, não se prepara. Aí, irmãos, as melhores oportunidades da minha vida eu alcancei, sabe por quê? Porque a igreja me preparou. Na faculdade de Direito tinha que fazer muito trabalho oral, apresentação oral. Todo mundo queria o Lucas, porque eu já era pregador do Evangelho, irmão. Aí eu apresentava, não, você não quer um papel para ler? Não, isso aí vai me atrapalhar, eu vou no gogó mesmo. Aproveite as oportunidades. Saiba falar bem. E não basta saber falar bem. O conteúdo que você fala te denuncia. O que anda saindo da sua boca, jovem? Os adultos também podem pegar um pouco disso aqui. A Bíblia diz que a boca fala do que há em abundância no coração. Quando você vê uma pessoa com conversa fiada, com coisa que não edifica, é porque está faltando Bíblia na vida dela, está faltando o joelho no chão e a boca no pó. O apóstolo Paulo ainda diz mais, lá em Efésios capítulo 4, ele diz: nenhuma palavra torpe, abjeta, palavras vergonhosas saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Finalizo. Davi, ele era um bom tocador, guerreiro valente, de boa aparência. Irmão, o crente, ele é diferenciado. O povo tem que voltar a olhar para nós na rua e saber, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. E eu não estou aqui falando de uso e costume, não, nem precisava disso, mas infelizmente a igreja vai caminhando num rumo que hoje em dia você não sabe quem é crente e quem não é. Ah, irmã, você está com raiva de mim pensando que eu vou falar de vocês? Não, vamos pegar nós aqui, varões. Tem uns homens, outro dia eu fui passando ali no sinaleiro, irmão. O camarada com a calça coladinha, no meio da canela e um sapatinho. Aí eu olhei assim, eu falei, aquilo é um homem ou é um projeto de homem? Minha esposa estava comigo. Colado, irmão. Eu falei, gente, como que aquela calça entrou naquele cara? No meio da canela, um sapatinho, paletó. Eu olhei assim e falei, gente. Não vou falar das irmãs, não. Seja apresentável. Vai numa entrevista de emprego, vai com uma roupa bacana, alinhadinho, cabelinho cortado, barbinha feita. Vai alinhado. Por quê? Porque a empresa quer contratar alguém que projete a imagem dela.
e vai vir para a igreja, irmão, venha sem constranger ninguém, venha para a casa de Deus para honrar a Deus, inclusive com seu corpo. E finalizo, o Senhor estava com Davi. E aí eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, o Senhor está contigo? Você tem a certeza de que o Senhor está contigo? Aonde você vai, você tem certeza que o Senhor está entrando contigo? Aonde você senta, o Senhor está contigo? Aonde você vai, deixa de ir, o Senhor está contigo? Nós podemos fazer tudo de bom e de melhor, podemos fazer a nossa parte, mas se o Senhor não estiver conosco, de nada adiantará. A Bíblia diz: em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Não adianta você fazer nada se o Senhor não estiver na sua vida. Coloque-se de pé. Irmãos, preste atenção no que eu falei. Eu não te dei autorização para você sair julgando ninguém. Você não conhece a vida da pessoa. Eu apenas quis te alertar, porque tem muitos desavisados que: ah, não, bobo, faz, é bom. E nessa, o diabo vai levando muita gente para o buraco. Amém? Tem alguma pessoa no nosso meio que ainda não serve o Senhor Jesus, que ainda não entregou a sua vida para Cristo e quer hoje fazer um compromisso de servir a Jesus? Se tiver alguém no nosso meio que queira entregar a sua vida para Cristo, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Talvez você pense assim, que está tudo muito bom, eu não preciso de Deus. Precisa. E o momento é agora, porque nós não sabemos o que vai acontecer nos minutos seguintes. O Senhor anda voltando para muita gente aí todo dia. Nós não sabemos o que irá nos suceder aqui no minuto seguinte. Tem alguém que queira entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Se não tem, que o Senhor te conceda uma outra oportunidade, mas até o final do culto você pode nos procurar, que nós iremos orar por você. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado, pregamos a tua palavra, Senhor. Meu Deus, o Senhor é um Deus que conhece o coração de todos os teus filhos que estão aqui dentro. Meu Pai, que o Senhor esteja direcionando, guiando os passos dos teus filhos e filhas. Que o Senhor venha perdoar pecados, meu Pai. Que o Senhor venha tirar sentimento de culpa do coração, venha trazer leveza. Que o teu filho e a tua filha possam se alegrar servindo o Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, dar força à nossa juventude, que o Senhor venha usar essa mocidade para impactar esse bairro, esta cidade, esse estado, que esses jovens, Senhor, possam ser instrumentos na mão do Senhor. Nós te pedimos isto, meu Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, e assim nós oramos, crendo que o Senhor é poderoso para nos dar a vitória. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus.